Olá, boa tarde. Começamos o inverninho, né? Ainda não, mas já os frios. Vocês podem ver que a gente está aqui num ambiente interno e ainda assim bem agasalhadinhas. Falamos de alergia hoje, porque você está entre os seus amigos, espirra ou tosse alguém. É alergia, é alergia. Então, para tirar nossas dúvidas, estou com a doutora Leda Sandrin, alergista. E a primeira pergunta, Leda, já que estamos no ambiente interno. Existe a alergia a ar-condicionado? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, alergia a ar-condicionado, na verdade, não existe. O que existe? Existe um problema de piora de quadros alérgicos nessa época do ano, porque a alergia é um processo inflamatório que pega as vias aéreas. Falando em alergia de vias aéreas, que é que pode dar rinite, faringite, pode dar ou cursar com asma. Então, esses pacientes vão ter coriza, tosse, dor de garganta. E aí começa o primeiro problema assim, olha, eu entro no ar-condicionado e começo a espirrar. O que acontece com o ar-condicionado também são algumas coisas importantes a saber. Ele diminui a umidade relativa do ar. Então, esse pode ser um fator para alguns pacientes que têm ou uma asma leve ou uma irritabilidade maior de receptores da tosse que tem na laringe, na faringe, ele tossir mais com isso. Então, a orientação é que não fique esse ambiente o dia inteiro com o ar condicionado ligado, que ele consiga ciclar com momentos, né, de que ele possa melhorar a umidade. E um outro problema, que eu diria que é mais sério assim, em locais que tem esse condicionamento de ar central, é a falta de limpeza e a presença de alguns fungos e bactérias que podem aí se localizar e se proliferar. E o paciente pode, inclusive, adquirir alguns sintomas que, na verdade, não são alérgicos e sim irritativos ou até algum tipo de doenças assim mais raras. Então, o que ele precisa, na verdade, é tratar aquela doença de base dele. Ver se ele realmente tem rinite alérgica, ver se a alergia dele é ácara, e começar a lavar o casaco, lavar o cobertor, lavar o edredom, lavar isso aqui. Ainda mais nessa época, né? Exatamente. E a outra coisa que acontece nessa época, que aí a grande confusão, é diário isso, é a grande quantidade de resfriados, que aqui no Brasil a gente chama tudo de gripe. Olha, eu tô com uma gripe, o que você chama de gripe? Ah, tô espirrando, coçando o nariz e um pouquinho de dor de garganta e sem febre. Isso não é gripe, isso é resfriado. E agora, nesse momento, é bem interessante saber, porque a outra queixa, até que eu vou falar, é o paciente que fez a vacina da gripe e diz, não adiantou nada. Fiz a vacina da gripe e no outro dia estava com piorei. Ou piorei. Mas, na verdade, o que ele fez foram quadros de resfriados. Tem muitos tipos de vírus que causam resfriado. Agora, o paciente que já tem rinite alérgica, se ele pegar uma infecção viral, ele piora temporariamente da rinite alérgica e pós a resolução do quadro viral, ele continua um pouco descompensado da alergia. Leda, a gente trabalha muito nesse quadro com a prevenção, então eu acho que o mais importante disso aqui é a gente falar hoje falar assim rapidinho de automedicação. Porque sempre a gente diz, o que serve para ti não serve para mim, e quem indica remédio é médico. E, às vezes, está tratando de uma coisa e é outra completamente diferente. Então, o primeiro passo, procurar um profissional, né? Os pacientes têm que procurar um profissional para ser orientado. O paciente que tem um processo crônico inflamatório nasal, como a rinite alérgica, ou os pacientes que têm asma, que eles pioram também no inverno. A gente sabe que tem até algumas asmas que pioram com o frio. Lembrar que os pacientes que têm alergia a ácaro têm que lavar todas essas coisinhas que estão guardadas, não é só lã, não. Ah, não posso usar lã. Não, o alérgico pode usar lã acrílica, ele tem que lavar com frequência. O cobertor, o edredom, que também dá ácaro, os casacos, os lencinhos, etc. Ventilar o ambiente e também seguir essas prevenções assim que estão tão disponíveis para a gente hoje em dia, que são as vacinas para gripe, vacinas para outras doenças quando recomendado, porque são formas preventivas. E realmente, assim, em quadros de repetição, ele procurar o médico vai ser capaz de explicar, inclusive, quando ele está com rinite, quando ele está com resfriado, que ele diz, eu nunca sei o que é. Mas aí ele vai aprender e ele vai estar orientado o que fazer em cada situação, né? Querida, obrigada. A gente logo tem que falar sobre o Azevém, né? Então, um pouquinho mais para frente, a gente já fala sobre o Azevém. E nós estamos com as roupinhas limpas, assim. Foi pura coincidência estarmos de bege e marrom, né? Nós estamos numa fase bege, né? Aliás, ficamos bege com esse frio. Isso aí. Obrigada, querida. A gente espera que você tenha anotado isso aí, ó. Prevenção e não se automedique.